Um garoto pobre que sugava sua família mais do que tudo teve a oportunidade de voltar à vida para poder reparar os seus erros, se tornando assim guarda-costas de uma garota que era filha de uma família muito rica e consequentemente ele acabou ficando muito rico também. Porém, para manter esse emprego que continuaria a mudar a vida de sua mãe e de sua irmã, ele precisaria garantir que essa garota que estava sendo alvo de bandidos profissionais ficasse em segurança. Em uma espécie de altar, um jovem que se intitulava Divindade de Ziwei pedia aos deuses para que permitissem que ele voltasse à vida na Terra para poder espiar pelo seu passado. Sendo assim, no ano de 2017, mais especificamente em maio, o jovem garoto conseguiu retornar para o mundo humano, provavelmente em um universo paralelo. Aparentemente, o garoto tinha ido parar em algum tipo de faculdade ou coisa do tipo, e começa a ficar emocionado por ter conseguido voltar para reparar os seus pecados. E o nome do prota é Wu Ji, e dessa vez ele não iria permitir que ele mesmo prejudicasse sua família. Já no seu quarto no dormitório, ele decidiu que precisava ganhar dinheiro rápido para poder mudar a situação de sua família. Como ele não tinha tempo para trabalhos mais demorados, tentou procurar um meio de ganhar dinheiro rápido, até que de repente chega alguns colegas de quarto dele para poder atazanar a vida do prota, e eles queriam que ele fizesse algo para que todos eles pudessem comer. Porém, quando Uji ignorou completamente os franguinhos, um dos jovens começou a ficar revoltadinho, dizendo que iria contar para o colégio inteiro o segredo dele, que ele na verdade não era de uma família rica e era apenas um pobre fingindo ser rico. E já cansado daquela conversa toda, ele decide se retirar dizendo que eles estavam livres para falar toda a verdade. Ao sair dali, ele pensava que tinha que encontrar uma maneira de recuperar o seu cultivo, e vemos o prota vendendo seu notebook que sua mãe demorou um bom tempo para poder comprar para ele, enquanto ele apenas fingia dar uma de rico somente para poder sair com algumas garotas, chegando até mesmo forçar sua mãe a mandar dinheiro para ele quando ficava sem nada, fazendo assim a saúde dela piorar dia após dia graças ao seu egoísmo. Uji ouve alguém chamando pelo seu nome, e ao olhar na direção de quem o chamava, percebe que na verdade era sua irmã mais nova. Com isso, ele se lembra de que em sua vida anterior, a irmã mais nova dele foi arrastada para sua bagunça, e a pressão que ele colocava em cima dela acabou a forçando a se retirar daquele mundo. Quando ela pergunta se tinha alguma coisa de errado com ela, ele apenas disfarça, já que na verdade estava muito feliz por poder rever sua irmã. Ela então começa a procurar por alguma coisa em sua bolsa e tira um envelope com $5.000 que tinha ganho com seu emprego de meio período, entregando para ele o dinheiro e pedindo para que ele não incomodasse mais sua mãe com isso, já que ela descobriu que ele tinha ameaçado sua mãe que sairia do colégio se ela não desse esse dinheiro para ele, e sabia também que ele vivia brincando com seus amigos desperdiçando seu dinheiro à toa, falando para ele cair na real de uma vez por todas. Ao deixar ele com um pacote de dinheiro, o prota disse que ele não precisava daquilo e ela poderia guardar e usar em sua escola, e aqui ela revela que tinha desistido de estudar, já que tinha uma montanha de dívidas em casa e sua mãe não conseguiria pagar uma quantia tão grande sozinha, portanto ela parou a escola para poder trabalhar e ajudá-la com as contas. Quando Uji ouve o que sua irmã mais nova diz a ele não se aguenta e acaba abraçando ela, fazendo ela achar um pouco estranho essa atitude dele, mas ele queria apenas se desculpar com sua querida irmã. Depois ele pede que ela desse a ele alguns dias e que confiasse nele que ele resolveria esse problema, fazendo ela pensar que tinha algo de diferente no nosso prota naquele dia. Temos agora uma visão do nosso protagonista comprando algumas coisas, e ele parte para um local mais isolado em uma pequena floresta que tinha por ali, até que ele começa a preparar algum tipo de sopa para poder recuperar o seu cultivo, já que na Terra quase não existia energia espiritual para ele poder fazer isso. O preparo da sopa acabou sendo um completo sucesso, e ele logo decide tomá-la para ver se conseguia recuperar pelo menos um pouco de seu cultivo. Em seguida, ele se senta para poder cultivar, dizendo que tinha 5 tipos de cultivos, e o que ele estava praticando era o conjunto mais eficaz dos métodos superiores, já que ao atingir o estágio 1 desse cultivo, a força dele superaria facilmente a de um humano comum. Uma hora depois, ele conseguiu finalizar o cultivo no estágio inicial com sucesso, e agora estava preparado para colocar seus novos planos em ação. Após adquirir um estágio inicial desse cultivo, ele começou a pensar em uma maneira mais rápida para poder conseguir ganhar dinheiro, e encontra um lugar que aparentemente era um lugar promissor. Já dentro desse local, que parecia mais como uma lan house, ele navegava na web em busca de um método para arrecadar uma grana rapidamente, até que ele encontra com uma solicitação que pagaria 20 milhões para poder proteger a filha de um magnata, e ao ver essa proposta quase que irrecusável, ele acabou aceitando essa missão. Ele então recebe uma ligação de seu contratante e pede para que ele mandasse alguém ir buscá-lo no lugar em que ele estava. Aparentemente nosso prota estava falando com esse senhor, onde sua secretária pergunta se a pessoa que ele falava no telefone era de fato confiável, e ele responde que na verdade já era um milagre alguém ter aceito essa missão. 1h30 depois, Uji chega na mansão de seu contratante, e finalmente o senhor se apresenta como Su Wen, pedindo para que o prota entrasse em sua residência, mas ele disse que gostaria de caminhar um pouco enquanto conversavam, e assim o senhor aceita a proposta dele. Su Wen explica que tinha inimigos no mundo dos negócios, e há pouco tempo ele passou algumas informações sobre ganhos ilegais à polícia, portanto seu inimigo estava sendo procurado e não esperava que ele tentaria usar sua filha para poder se vingar dele. Depois de um tempo, Uji diz que a casa dele era bem calma, apesar de estar bem cheia, percebendo rapidamente que ele tinha vários seguranças, mas diz em seguida que contra profissionais aquelas pessoas não ajudariam a manter sua filha em segurança. De repente, um senhor que era chamado de Li Yue e seu
seu discípulo Zhao Chuan chegam na presença de Su Wen e de Wu Ji. Lin diz que gostaria de contratar mais ajuda, mas quando ouviram quem era seu oponente, a maioria das pessoas recusaram imediatamente, e tenta confortar Su Wen dizendo para que ele não desistisse ainda, e ele faria de tudo para poder ajudá-lo a encontrar uma solução para esse problema. Ao perguntar quem era o jovem rapaz que estava ali, ele apresenta nosso protagonista, e como ele era jovem demais, o discípulo de Lin pergunta se ele achava que valia 20 milhões, e os velhotes pediam para que ele não arranjasse uma briga com aquele que tinha ido ajudá-los. E quando Su Wen pergunta para Wu Ji quais eram seus planos de segurança para sua filha, o prota pede para que ele removesse toda a vigilância e guarda-costas ao redor. Lin pergunta se ele estava tentando atrair o inimigo apenas para se mostrar, já que facilmente ele não cairia em um truque tão simples, mas Wu Ji diz que na verdade pediu isso porque eles eram fracos demais e só acabariam atrapalhando na operação, chegando a dizer que até o mestre Lin e seu discípulo mal estavam qualificados para poder permanecerem ali. Isso acabou deixando Zhao bem nervoso, fazendo com que ele perdesse a paciência e desafiasse nosso protagonista, que responde dizendo que ele sequer estava qualificado para poder testá-lo, e como se não bastasse, ele diz que se quisessem realmente testar ele, poderiam ligar para todos os guardas que podiam lutar e irem para cima dele de uma vez só. Seguido disso, vemos que os guardas pelo visto aceitaram o desafio de Wu Ji, e estavam ali para poder tentar dar uma lição a ele, e o jovem Zhao pensava que ele duraria apenas alguns segundos naquela luta, e finalmente todos os soldados que ali estavam partem para cima de Wu Ji sem dó nem piedade. Mas o que eles não esperavam era que facilmente ele desviaria dos golpes deles, e repentinamente ele causa uma espécie de explosão ou alguma coisa do tipo, fazendo com que todos os guardas que estavam ali fossem arremessados para o alto, deixando os velhotes juntamente com Zhao impressionados com o tamanho poder em um rapaz tão jovem. Isso ainda não tinha sido bastante, e Wu Ji chama Zhao também, já que ele estava dando uma de durão há pouco tempo atrás, e sem pensar, o jovem discípulo parte para cima do nosso protagonista, mas sinceramente isso acabou não sendo uma boa ideia. Com apenas um golpe leve, Wu Ji arremessa o jovem para longe sem muitas dificuldades, fazendo com que ele se chocasse contra uma árvore. Depois dessa demonstração de poder, o velho Lin pede desculpas para Wu Ji, já que ele tinha se enganado ao seu respeito, dizendo que mesmo Liu, que tinha acabado de romper o reino de Zun, não era páreo para ele, deixando todos os outros impressionados com o tamanho talento em um rapaz tão jovem. E finalmente a bela donzela, que era filha de Su Wen, desperta de seu sono. Já dentro da mansão, Su Wen elogia o prota pelas suas habilidades, dizendo que a segurança de sua filha estava nas mãos dele, e pergunta se tinha mais alguma coisa que ele poderia fazer, e Wu Ji responde que tinha duas coisas. Uma delas seria ele adiantar o depósito de 20 milhões, e a segunda era que tudo o que ele dissesse valia para a segurança de sua filha, e diz que precisaria do depósito o mais rápido possível, já que precisaria sair por um dia no dia seguinte. Portanto, era para ele deixar sua filha ir com ele, e por falar na filha, ela finalmente decide aparecer, e seu nome era Jackie, de 19 anos. Eu ainda preciso falar alguma coisa? Eu acho que não, né? A saúde tá em dia. Seu pai dá uma bronca nela por ela ter saído daquela maneira, já que tinha convidados em casa. Porém, como ela só ficava em casa todos os dias e só podia comer e dormir, ela não sentia necessidade de usar outros estilos de roupas. Ela então pergunta quem era a pessoa que estava em sua residência, tomando chá relaxadamente enquanto o caos estava para acontecer, e seu pai diz que era um hóspede estimado, e ele seria quem iria protegê-la, portanto não era para ela ser desrespeitosa com ele. Com isso, Wu Ji diz que ela iria seguir seu plano por um mês inteiro, e que ele não iria restringir sua liberdade apesar disso, e ela diz que então gostaria de sair, e ao lançar um olhar para o pai da garota, ele acaba cedendo aos caprichos de sua filha, mas ela teria que acompanhar Wu Ji no dia seguinte e teria que segui-lo de perto, além de não ter permissão para correr em lugar algum, e aparentemente ela tinha aceitado as condições, mas na verdade ela estava planejando ignorar completamente o que seu guarda-costas dizia. No dia seguinte, enquanto Wu Ji via que seu depósito de 20 milhões finalmente tinha caído em sua conta, ela pedia para que seu motorista fosse para uma metrópole, para que ela sim pudesse fazer algumas compras, mas o prota disse para que ele fosse para a universidade em que ele estudou. Com isso, a garota mimada acabou perguntando a quem o motorista iria ouvir, e ele disse que seguiria o plano de Wu Ji. Com isso, a jovem garota pede para que eles parassem o carro, pois ela iria trilhar seu caminho sozinha, e o motorista estava apenas esperando pelo comando do prota, e quando ele pede para que ele parasse finalmente o carro, ela se dá conta de que estava em um local completamente deserto, e rapidamente volta para dentro do veículo, apesar de estar um pouco emburrada com essa vergonha. Wu Ji então diz que se ela cooperasse com ele, assim que ele terminasse seus afazeres, iria ir com ela para onde ela quisesse ir, e ela acaba aceitando a proposta dele. Eles então chegam finalmente na universidade em que ele estudava, e vemos que os caras de lá faziam de tudo para poder chamar a atenção dela para si. Esses são os que a gente chama de gado de última classe. O prota pede para que ela o acompanhasse, e apesar de estar um pouco receosa de fazer isso, ele diz que se ela quisesse ir às compras era melhor ela seguir ele. Depois disso, ela não teve muitas opções além de fazer o que ele tinha pedido, e eles vão até o quarto que ele dormia. Chegando lá, eles encontram com seus colegas de quarto, que estavam jogando MOBA para poder descontrair um pouco. Eles pensaram que Wu Ji tinha levado a garota para eles, mas na verdade não era bem isso. Quando eles começaram a mexer com a loirinha, ela se esconde atrás de seu guarda-costas, para que ele pudesse protegê-la, e pelo visto seus colegas não estavam gostando nada do jeito que o prota estava olhando para eles. Já que aquilo não foi o bastante, ele usa uma técnica que começou a invocar algumas cabeças de caveiras, que deixou os garotos com certas áreas tranquilas
trancadas ao ponto de não passar sequer vento. Depois desse choque, eles pedem por misericórdia e se arrependem amargamente do que tinham acabado de fazer. A garota então pergunta o que tinha acontecido com eles, e o prota diz que na verdade aquilo era apenas uma ilusão, e pede um pouco de tempo para que ele pudesse arrumar uma muda de roupa, e aí eles iriam embora. Já dentro do carro, ele falava com alguém no telefone e perguntava a localização da pessoa para que ele pudesse ir até ela. Chegando no local, eles percebem que era um tipo de café onde as garçonetes se vestiam de empregadas, e a garota, que eu já nem lembro mais o nome, pergunta se ele tinha aquele tipo de passatempo, mas ele na verdade estava apenas atrás de sua irmã pelo visto. Por fim, eles são orientados até a mesa em que eles iriam se acomodar, e ele pergunta se tinha alguma pessoa chamada Mushin ali, que era sua irmã, e a jovem garçonete diz que ela estava trazendo a comida para eles. Falando nela, ela aparece repentinamente como uma bela bandeja, até que de repente ela acaba recebendo um tapa onde não devia, e o jovem arrogante diz que ela tinha feito ele esperar por muito tempo, despertando assim a fúria do irmão mais velho dela. O nome do cara era Aren, de 23 anos, e ele era herdeiro único dos negócios de sua família, e pedia para que ela se sentasse ao seu lado para fazer companhia a ele, porém ela delicadamente pede licença a ele, já que ainda tinha trabalhos para poder fazer. O cara mimado então pede na frente de todos para que ela se tornasse sua namorada, e faz chantagem com ela dizendo que sabia que sua família era pobre, e ela tinha um irmão que não era muito útil, e diz que com ele ela iria viver uma vida muito rica, enquanto estivesse com ele. Porém, como ela se valoriza acima de tudo, ela recusa gentilmente o pedido do mimado. Depois dessa rejeição em público, ele propositalmente derruba água nele mesmo, e fala para o chefe do local que foi ela quem derrubou, portanto era para ele pedir para que ela limpasse aquilo. O chefe então, quando estava prestes a agredir Mushin, nosso prota aparece segurando o braço dele, e em seguida o lança para longe como se não fosse nada, deixando sua irmã impressionada pelo seu irmão mais velho estar em seu trabalho, e a loirinha também, pois não sabia sequer a verdadeira força dele. O pivete mimado então aparece querendo tirar satisfação com o prota, mas somente com um tapa ele coloca o sem noção no seu devido lugar, que se achava demais somente por ser herdeiro de um grupo de propriedades, dizendo que Uji estava pedindo pela morte agredindo ele, até que de repente a garota loira, que tinha uma posição social bem maior do que a dele, solta uma leve ameaça, fazendo com que ele fugisse dali com o rabo entre as pernas, já que não queria se meter em confusão maior ainda do que aquela. Ele então diz que Uji devia alma a ela, mas na verdade era um mimado que devia a vida dele a ela, já que facilmente ele iria acabar com a raça dele. Mushin então pede para que eles deixassem aquele local, e ele pergunta o porquê de ela estar trabalhando meio período ali, e ela simplesmente responde que era porque eles pagavam bem, fazendo assim com que nosso protagonista ficasse impressionado com sua irmã ter que suportar todo aquele tratamento por sua culpa. Quando ela menciona que ainda não tinha mudado de roupa, ele pergunta para Su se ela conhecia algum lugar onde eles poderiam comprar algumas roupas para ela, e essa era a oportunidade que ela estava esperando. Já na loja, sua irmã finalmente escolheu uma roupa que era do seu agrado, mas ao olhar o valor da roupa achou cara demais e não iria comprar. Porém, Su diz que seu irmão era rico o suficiente para poder comprar a loja inteira se ele quisesse, portanto algumas roupas não seriam nada. Ela explica também que agora ele era seu guarda-costas e seu salário era bem alto. Depois disso, ele diz que transferiu $200 para ela e pediu para que sua irmã guardasse uma parte para ela e o restante entregasse para sua mãe. Ela pergunta como ele conseguiu ficar rico do nada, e ele diz que conheceu um mestre misterioso que o ensinou as artes marciais, por isso ele mudou. Mas aparentemente ela não acreditou muito na história dele, mas ainda assim ficou muito feliz por finalmente seu irmão ter mudado, e disse que contaria para sua mãe sobre a mudança dele. Quando ela sai, a senhorita Su se pergunta se seu guarda-costas na verdade tinha algum tipo de passatempo duvidoso, porém ele estava apenas feliz por ter ajudado sua irmã. Ela então pergunta como ele iria pagá-la por ela ter ajudado ele, e ele diz que iria segui-la para onde ela quisesse ir durante o resto do dia, e eles decidem ir às compras já que ela não aguentava mais esperar para poder comprar algumas roupas. No final do dia, ele era apenas um burro de carga, chegando a carregar todas as compras sozinho. Já dentro do carro, ele percebe uma presença repentinamente, e enquanto voltavam para casa, vemos que a intuição dele estava certa. No meio da estrada havia uma árvore que tinha caído, e o motorista sai para averiguar o que tinha acontecido, até que de repente um projétil em alta velocidade estava prestes a acertá-lo, mas lentamente o projétil parou graças ao poder de Uji, e diz que esse tipo de truque jamais funcionaria com ele, e iria se divertir com eles, lançando de volta para seus donos o projétil que eles tinham lançado em cima do motorista, acabando com os dois de uma vez só. Su então desperta de seu sono e pergunta o motivo de seu motorista estar de joelhos no chão, e ele responde que eles tinham caído em uma emboscada. Ela então começa a sentir o cheiro estranho pelo ar, e percebe tarde demais que era gás alucinógeno, caindo assim no chão. Com isso, o protagonista decidiu mostrar algumas habilidades que ele possuía, e de repente os bandidos que fizeram tudo aquilo apareceram, dizendo para seus irmãos terem cuidado e se apressarem para mover o alvo deles. Mas o que eles não esperavam era que do nada Uji apareceria perguntando a qual organização eles pertenciam, deixando eles assustados no início, mas logo eles partem para cima dele pensando que ele sozinho não seria páreo para todos juntos. Como Uji era gentil demais com seus rivais, ele decidiu apenas usar uma folha para acabar com seus adversários, e facilmente ele consegue derrotar um após o outro, deixando o líder deles impressionado com tamanha habilidade de um mestre nas artes marciais. E uma última vez, nosso prota pergunta a qual organização eles pertenciam, porém o jovem se recusava a passar qualquer tipo de informação para ele, e toma alguns docinhos para poder dormir para sempre. Uji pensa que tinha sido descuidado ao permitir
permitir que o jovem rapaz ceifasse sua própria life, e usa suas habilidades para poder remover aquela árvore que estava caída no meio da estrada, com apenas uma pequena parcela de seu poder. E quando ele se aproxima da senhorita Sue, ele esperava que ela não acordasse, já que eles poderiam ter problemas se ela despertasse exatamente naquele momento, mas pelo visto isso acabou acontecendo mais cedo do que ele esperava. Continuamos a história com o protagonista tocando o colar que ela possuía, até que de repente Sue acabou acordando, entendendo completamente errado a situação em que atualmente ambos estavam. Quando ela finalmente percebe a confusão que ela se meteu, foi que o prota revelou que aqueles caras foram enviados para poder tirar a vida dela. Voltando para a casa do pai de Sue, ele explica o que aconteceu no ataque recente, e que eles também possuíam uma marca de folha nos braços. Com isso, o senhor acabou se lembrando de que já tinha ouvido falar dessa marca antes, mas não conseguia se lembrar de onde. Em certo momento, o protagonista perguntou para o senhor Sue se tinha como ele conseguir alguns ornamentos de jade para ele, e não demora muito para que a mordomo da família voltasse com os ornamentos em si, para que assim ele pudesse abençoar a Jade para proteger a filha dele. Em seguida, ele vai até o quarto da senhorita Sue e diz para ela usar aquilo pessoalmente o tempo todo. Aparentemente, ela acabou entendendo um pouco errado a situação, ficando tanto quanto constrangida com aquele pedido repentino dele. Pouco tempo depois, o protagonista volta com a Jade já abençoada e usa a arma de um dos guardas para poder testar na frente de todos a sua eficiência, repelindo assim o projétil antes disparado. Porém, logo em seguida, quando a Jade cai em sua mão, ela acaba se despedaçando. Aquelas Jades só podiam ser usadas apenas uma vez, porém as originais que ele finalizou realmente podiam ser usadas umas 4 ou 5 vezes. O protagonista já tinha deixado a da senhorita Sue com ela, e pediu para o senhor da família para que ele enviasse uma para sua mãe e sua irmã, e ficasse com uma para si também para sua própria proteção. No dia seguinte, aparentemente a senhorita Sue não gostou muito da Jade que tinha acabado de receber de seu guarda-costas, porém vemos que na verdade ela só queria ir contra as ordens dele, agindo como uma adolescente rebelde. Em seguida, ela decidiu sair um pouco para poder pegar um ar fresco, e Woo-ji percebe que ela não estava usando o ornamento de Jade que ele tinha entregado para ela no dia anterior. Sendo assim, ele achou melhor segui-la para evitar que algo de ruim acontecesse com ela. No shopping que ela tinha ido fazer as compras, ela pedia para que ele parasse de seguir ela, mas como nosso protagonista acabou negando esse pedido, ela acabou tendo uma ideia diferenciada, dizendo que precisava ir ao banheiro. Claramente, como ele não podia seguir ela até aqui, deixou que ela fosse sozinha, mas logo vemos que na verdade ela tinha usado apenas essa desculpa para poder fugir por lá. De repente, Woo-ji aparece dando um susto nela acidentalmente. Como se não bastasse o susto, ele ainda disse que podia ver até a lua do ângulo em que ele estava, fazendo com que ela finalmente ficasse com vergonha e assim voltasse para dentro do banheiro. Seguido disso, ela pensou que ele deveria estar esperando por ela no andar de baixo, porém rapidamente o protagonista já estava esperando por ela na porta do banheiro novamente. Woo-ji então acaba encontrando com uma bela donzela, chamada Lee Yao, que pelo visto era ex-colega de escola dele, e no passado ele costumava ter uma queda por essa garota. Em certo momento, Lee Yao acabou perguntando se a bela garota que estava olhando para eles era sua namorada, mas pela reação da senhorita Sue, claramente isso não era um fato. Woo-ji tentou puxar um pouco de conversa com a guria, e ela menciona que ele mudou bastante desde a época em que eles se conheceram. Logo, ela o convida para sua festa de aniversário que aconteceria em breve em sua residência, e ele acaba aceitando o pedido de sua colega. Depois disso, Lee Yao decidiu se retirar para que assim não incomodasse nosso protagonista, e de repente, ele recebe uma ligação em seu celular. Ao atender, era o motorista da senhorita Sue, que dizia que ela tinha roubado a chave do carro dele e saiu sem deixar rastros. Como uma decisão rápida, Woo-ji acabou ligando para a polícia para poder passar as informações da garota que estava dirigindo sem carteira de habilitação. Vemos então a senhorita Sue, que estava achando que estava aproveitando ao máximo sua liberdade, mas a felicidade dela acabou durando muito pouco. Logo a polícia aparece atrás dela e quando eles pedem para que ela mostrasse sua carteira de motorista, ela não tinha onde colocar sua face. Assim que ela sai do carro, descobre que foi o Woo-ji quem tinha chamado a polícia para ela e jurou que ele pagaria por essa traição. Novamente na mansão, ele tentava falar com a senhorita Sue, mas dessa vez ele realmente precisava da ajuda dela para conseguir fazer algo. Como ele sabia que isso não sairia de graça, acabou propondo algo para ela, mas ainda não nos foi revelado o que. Em seguida, temos uma cena onde ela estava toda arrumada para uma festa, e pelo visto a promessa dele foi não seguir ela. Woo-ji logo é recepcionado por Lee Yao, que se apresenta para a senhorita Sue como um ex-colega de classe dele. Com isso, Sue se apresenta como mestre de Woo-ji, e pelo visto ele acabou não gostando muito dessa apresentação dela. Em seguida, um ex-colega de classe dele aparece também, porém esse daqui ele não gostava nem um pouco. No passado, esse homem fez o protagonista ser humilhado, fingindo que ele tinha roubado sua carteira, e depois disso a vida dele nunca mais tinha sido a mesma, dizendo que jamais esqueceria aqueles dias. Não demora muito para que o cara mal amado acabasse tentando fazer com que o protagonista se sentisse humilhado novamente, e a senhorita Sue se refere a eles como nada mais do que moscas barulhentas, e o chama para poder sair e passear. Claramente ela conseguiu atingir em cheio o ponto fraco do cara que se achava demais, e quando a mosca avista o jovem Sun na multidão, que era o cara que tinha sido humilhado anteriormente no café que a irmã do prota trabalhava, ele teve a ideia de
evitar se aproximar dele. Porém, o que a mosca não esperava era que na verdade Sun tentaria tirar vantagem disso, pedindo para que ele fizesse um favor ao seu novo amigo, onde basicamente ele teria que fazer com que o Uji fosse humilhado na frente de todos. Enquanto isso, a senhorita Su se acabava de comer nos bolinhos da festa. O Uji logo percebe uma movimentação estranha, ainda mais quando a mosca de antes tenta chamá-lo para ir até um lugar diferente. Chegando lá, o mimado acabou fingindo que o protagonista estava roubando ele, fazendo um teatro ao vivo para que todos pudessem ver. Porém, o Uji já esperava que algo parecido com isso aconteceria. Não demora para que várias pessoas cercassem os três que estavam envolvidas na cena, e a mosca começa a fingir que era santo, dizendo que desde o colegial o protagonista era cheio de má conduta. Logo, Li Yao entra na confusão também, dizendo que claramente alguma coisa tinha de errado ali, já que o Uji jamais seria capaz de fazer alguma coisa assim. E em seguida, o protagonista percebeu que eles planejaram algo novamente, mas segura o braço do garoto mimado a tempo, lançando ele assim para o chão para que ele pudesse fazer uma cena direito. O pai de Sun chega em seguida, protegendo seu filho, mesmo estando completamente errado. Como se não bastasse defender o inseto, ele ainda diz que se o Uji não quisesse que eles lançassem uma ação contra eles, era melhor que ele pedisse desculpas de joelho. Claramente o protagonista acabou rejeitando essa proposta, e novamente o pivete tenta humilhar nosso prota na frente de todos ali. Dessa vez foi a vez da senhorita Su tomar parte nessa briga, e logo de início já começou a humilhar a família Sun, dizendo que por ter chamado o Uji de ladrão, eles iriam processá-los por difamação. Confusa com tudo aquilo que estava acontecendo, ela até disse que poderia ter agido antes, mas isso acabaria atrapalhando ela de degustar o seu bolo. Como a família Sun não tinha reconhecido ainda quem era aquela garota em sua frente, o pai do mimado acabou chamando ela de uma coisa que eu não posso dizer aqui no vídeo, e pede para que os guardas tirassem ela da festa. Logo que eles chegaram, o protagonista tomou as rédeas da situação, dizendo que ninguém tocaria nela em sua frente. O jovem Sun dizia para o Uji se render, mas ele pediu para que a senhorita Su saísse primeiro, não demorando para que ele começasse a emanar um fluxo de ar, mostrando que ele não estava ali para brincadeiras. Rapidamente ele partiu para cima dos seguranças de Sun, mas infelizmente para os seguranças, eles não tiveram sequer chance alguma com o protagonista. Depois dessa surra, Su diz para que ele desse uma lição no velho Sun também, e quando o velho pensou que ele não teria coragem de bater nele, acabou levando um belo tapa em sua face. Não contente com a situação, o Uji também parte para cima de Sun e de seu comparsa no teatrinho deles mais cedo, fazendo com que eles ficassem juntos até mesmo na hora de apanhar também. Com a surra finalizada, o pai de Yao pediu para que ele se retirasse, pois a confusão seria ainda maior depois, mas ela disse que um deles confessou ter sabotado o Uji. Em seguida, o pai de Su chega com seus seguranças, e o pai de Yao percebeu que até mesmo ele agia com completo respeito perante nós protagonista. Quando o pai de Sun acorda pedindo para que mandassem o jovem para a cadeia, ele descobriu da pior maneira que o pai de Su estava por ali também. Para evitar que assim sua família fosse prejudicada, ele se ajoelha perante o jovem protagonista para pedir desculpas pelos seus erros, mas pelo visto ele não gostou muito e ordenou que ele ficasse longe dele. Pouco tempo depois, as garotas da festa começaram a admirar o Uji, e logo elas partem para cima dele, fazendo com que a bela donzela ficasse possessa de ciúmes com aquela situação, e logo ele recebe a notícia de que os homens de Wu Meng gostariam de vê-lo. Basicamente, Wu Meng era uma aliança que lidava com todos os assuntos relacionados às artes marciais, e pouco tempo depois eles finalmente chegam na sala em que eles estavam. O líder deles era chamado de Bai Xishan, ou algo assim. Como a enrolação aqui não foi tanta, o objetivo de Wu Meng no final era oferecer suporte ao protagonista, dizendo para que ele não fosse sozinho para proteger a senhorita Su. Voltando para a festa, ele acaba encontrando com Yao novamente, entregando assim um presente de aniversário para ela, e era um colar de jade pelo visto. Após aceitar o presente dele de bom grado, ela pediu para que ele acompanhasse em uma festa fantasia logo depois da festa em que eles estavam, e o Uji acabou aceitando mais uma vez. Ele foi fantasiado de Kirito, do anime Sword Art Online, e ela foi fantasiada de Asuna, que era a namorada do Kirito no anime. Encantado com a beleza dela, não teve como negar o fato de que ela estava linda naquela roupa, e enquanto eles saíam para poder dançar, a jovem Su acabou ficando com ciúmes dele. De repente as luzes se apagam, e aqui ele já tinha percebido que algo de errado não estava certo acontecendo. Logo, ele pede para que ela ficasse ali enquanto ele ia atrás da senhorita Su. Seguido disso, alguns sequestradores tentam levá-la consigo, porém antes que eles pudessem fazer alguma coisa, o colar de jade que o protagonista tinha dado a ela começa a brilhar, ativando assim sua barreira de proteção e fazendo com que os sequestradores desistissem. Temos agora uma cena dos sequestradores conversando, e o chefe de Wu Meng chega em seguida para poder lutar contra seu adversário, chamado Hong Quan, que atualmente era o chefe da família Cassia. Para completar ainda mais a noite, Wu Ji chega em seguida também, dizendo que se ele não entregasse a senhorita Su, ele o faria pagar. O velho então diz para que ele ficasse longe, já que em matéria de poder, o sequestrador era tão forte quanto ele, e o prota decidiu dar apenas 1 minuto para que ele acabasse com ele. O líder de Wu Meng então parte para cima de Quan, mas acabou fracassando na missão e foi atingido com uma adaga. Antes que a situação piorasse ainda mais pro velho Man, Wu Ji aparece dando um chute na costela do sequestrador, lançando ele para longe como se não fosse nada. Com isso, o velho Man percebeu que na verdade o Wu Ji estava bem acima dele, e Quan decidiu tomar veneno para poder ficar grandão, aumentando muito o seu poder ofensivo. Mas como o cão que muito late não morde, o protagonista acabou com ele com apenas uma mão, exorcizando assim o espírito de impureza dentro dele,
Nesse momento, vemos a atual situação da bela donzela, que pelo visto não estava muito bem, já que os sequestradores estavam tendo pensamentos educativos a respeito dela. Logo, ela começa a pensar onde que era que Wu Ji tinha ido parar, e de repente ele aparece na frente do carro, fazendo com que eles parassem imediatamente. Agora, para ser bem sincero, eu gostaria de saber como que ele conseguiu ser mais rápido do que um carro. Quando um dos sequestradores sai do veículo, ele começa a disparar no protagonista, mas como a habilidade dele estava em um nível Deus, ele parou um dos projéteis com apenas os dedos. Se eu tentasse fazer isso, meu dedo ia junto nessa brincadeira. Ao ver que ele não tinha chance contra Wu Ji, o sequestrador decidiu pegar a senhorita Su como refém, que estava semi-consciente, dizendo que iria jogá-la no penhasco caso ele se aproximasse, e pelo visto o protagonista não acreditou que ele seria capaz de fazer isso. Já que ele tinha pagado para ver, o cara lança a bela donzela no precipício, mas rapidamente Wu Ji deixa ele inconsciente e pulando em seguida para poder salvar a senhorita Su. E enquanto ele estava com ela em seus braços, ela desperta pensando que os braços daquela pessoa eram bem quentes, e ela gostava muito, apagando em seguida. No quarto da donzela, ele perguntava para o líder Su se tinha alguma notícia, mas infelizmente ele não tinha conseguido nada, já que os sequestradores usaram alguns doces para deixarem aquele mundo. Pouco tempo depois, a senhorita Su desperta, pedindo para que Wu Ji chegasse mais perto dela, e logo ela pula em cima dele dizendo que acabaria com sua vida, já que ele tinha prometido protegê-la. O velho Su até tenta proteger o prota, mas no final ele acaba recebendo a culpa de propósito, dizendo que da próxima vez ele definitivamente iria protegê-la. Com isso, ela acabou percebendo que a pessoa que ela estava nos braços era justamente Wu Ji, e acaba se afastando com vergonha dele. O velho então disse que o pai e o filho da família Sun estavam procurando por ele, e no final eles queriam se desculpar por causa do último incidente que tinha acabado de acontecer. Como pedido de desculpas, eles entregaram também um cheque de 10 milhões a ele, e o prota disse que se eles ousassem se aproximar de sua irmã novamente, ele não deixaria eles escaparem. Um tempo depois, a senhorita Su gostaria de sair para jogar mais uma vez, e pelo visto nosso protagonista estava esperando pelo próximo golpe daqueles que gostariam de apagar ela. Alguns dias mais à frente, vemos ela empolgada querendo encontrar com seu Romeu, que tinha salvo sua vida naquele dia do sequestro, mas ele se recusava a permitir que ela fizesse isso, já que estava sentindo uma sede de suco vermelho por perto. Seguido disso, ele pede para que ela colocasse a Jade novamente, mas dessa vez, ela não poderia ser mimada e iria usá-la até o final, e ela acaba aceitando depois de um pedido tão carinhoso como esse. 4 horas depois, nada tinha acontecido ainda, e ele acabou pensando em um jeito de fazer com que seu alvo saísse da toca, dizendo para a senhorita Su que tinha visto um coelhinho branco do lado de fora, e ela sai para poder checar se aquilo realmente era verdade. Inicialmente, ela não tinha conseguido encontrar nada, e já que o bandido ainda não tinha agido, nosso protagonista decidiu sair um pouco. Nesse momento foi a hora em que o bandido mordeu a isca, e acabou tomando um belo soco em sua face, sendo arremessado para longe como se não fosse nada. Com isso, o bandido até tenta usar uma cortina de fumaça para poder escapar, mas como nosso protagonista era rápido demais para ele, no final ele foi obrigado a se esconder embaixo d'água, em um pequeno rio que tinha ali perto. 30 minutos depois, ele decidiu subir novamente, já que estava ficando sem ar, e para surpresa dele, encontrou justamente nosso protagonista, que estava à espera dele. Vemos agora que o nível de hacker de Wu Ji estava alto demais, já que até conseguir andar na água o cara conseguia, fazendo com que o bandido se perguntasse se realmente tinha chance de vencer contra um monstro como ele. Quando ele menciona que a técnica de respiração do bandido era muito boa, ele se oferece para ensinar essa técnica ao protagonista, porém quando ele tenta tirá-lo da água, o mesmo saca uma adaga para poder apagar o Wu Ji, mas novamente com apenas os dedos ele consegue parar a faca do bandido, e ainda lança o cara para o céu com a maior facilidade de todas, finalizando o cara do mal com sua própria arma. Seguido disso, ele recebe uma mensagem em seu celular, mais especificamente de sua irmã, que dizia que sua mãe sentia falta dele e perguntava quando que ele iria visitá-las novamente, e nos pensamentos dele, ele dizia que nunca mais deixaria ela sofrer. Enquanto Wu Ji voltava para casa em um trem, ele olhava sem parar para o cartão que estava em sua mão. Vemos então uma lembrança dele, onde quem tinha entregue esse cartão tinha sido a senhorita Su, que dizia que ele tinha acabado de ganhar 50 milhões. Enquanto ele estava feliz da vida por ter recebido uma quantia tão grande de dinheiro, de repente uma garota acaba adormecendo no ombro dele, e alguns caras infelizes com a vida aparecem querendo briga com quem estava quieto. A história continua com os valentões de antes querendo procurar briga com aquela garota de cabelos azuis, que estava sentada ao lado do nosso protagonista. Basicamente, eles queriam que ela entregasse o elixir que o mestre alquimista preparou, e se caso ela cooperasse com eles permitiriam que ela continuasse com vida. Logo que eles deram um aviso para ela disse para nosso protagonista sair logo dali, até porque seria perigoso demais. Revoltado por ela ter ignorado ele, o cara suspeito de antes decidiu agredir a bela garota, mas antes que ele pudesse atingir ela conseguiu fugir e puxar nosso protagonista junto também. Nesse momento, o cara de antes acabou pensando que possivelmente o nosso MC estava trabalhando junto com a garota, portanto era para seus capangas irem atrás dele também. Enquanto eles corriam, ela dizia para ele fugir rapidamente, pois iria tentar segurar o cara de antes para permitir a fuga dele, até porque de acordo com ela não queria que pessoas inocentes morressem por causa dela. No entanto, rapidamente o cara de antes alcançou eles e lançou algum tipo de ataque em ambos, mas ela conseguiu segurar o ataque do cara criando uma espécie de escudo ou algo assim. Como o escudo não era forte o bastante para durar por muito tempo, ele acabou se quebrando, e a escória se aproveitou dessa situação
situação para poder tentar ferir a garota mais gravemente dessa vez. Aparentemente, a garota estava levando a pior, sem sombra de dúvidas, e depois de a garota acabar sofrendo bastante nas mãos do estrume da sociedade, ele finalmente conseguiu elegir que ele estava procurando, e ele acabou soltando um comentário dizendo que não tinha deixado o protagonista sair, ou pelo menos foi isso que eu entendi. Rapidamente, ela disse para que ele fugisse dali, afinal, a habilidade de garra de águia daquela escória não era algo que pessoas comuns poderiam suportar. Os capangas da escória de antes então se prepararam para poder pegar nosso protagonista, porém assim que eles tentaram agir, rapidamente eles foram completamente derrubados por ele, como se fossem nada. Dessa vez, quem decidiu atacar foi justamente o líder deles, e infelizmente para ele, a única coisa que o esperava era o mesmo destino que seus capangas, e finalmente o protagonista ensinou uma lição para ele. Porém, ao dar uma visualizada melhor nessa cena, parece que o protagonista acabou se empolgando demais pelo visto, e lançou o cara para mais longe do que ele esperava. Depois de receber um golpe em cheio, o inseto começou a delirar pelo visto, e perguntava se o protagonista era uma pessoa chamada Wuzun, e aparentemente toda a província de Inru tinha um Wuzun, e apesar da idade não ser certa, só poderia ser essa a causa de ele ter tanta força assim, perguntando em seguida se ele era Huan Fuyun, que em breve iria avançar para o Wuzun. Porém, tanto o protagonista quanto eu não sabia do que esse cara estava falando, mas ele perguntou para a garota como ela estava, e aparentemente estava tudo bem com ela. Para evitar apanhar ainda mais, o cara de antes entregou o elixir para nosso protagonista, dizendo que era o único que tinha olhos, mas ainda assim não conseguiu reconhecer a grandeza dele, pedindo por perdão em seguida. Depois disso, a garota pedia para que ele entregasse aquele recipiente para ela, pois isso era muito importante. O protagonista, que eu já nem lembro mais o nome, perguntou então por que de ela não colocar aquilo em um frasco mais seguro, já que era tão importante assim para ela, até porque isso poderia cair e quebrar facilmente. Mas logo que ele disse isso, ele acabou batendo na mão dela acidentalmente na hora de entregar o elixir, fazendo com que ele caísse no chão em seguida, e nesse momento vemos que ele não sabia onde colocar sua face, e pelo visto, a garota estava para ter um ataque cardíaco também. Sem saber o que fazer ou para onde ir, ela simplesmente grudou nas pernas do protagonista, e dizia que ele tinha que pagar ela por causa do elixir que ele tinha quebrado. Depois disso, ela pensou em usar um tipo de truque que seu irmão tinha ensinado para ela, e ela tinha 100% de certeza de que aquilo iria funcionar com o nosso protagonista. O truque basicamente consistia em ela mudar de personalidade para uma mulher mais inflexível, e ela perguntou o que deveria fazer agora, já que aquele remédio era para salvar as vidas de seu avô. O ser humano agora virou gato, tem 7 vidas pelo visto. Como resposta ao comentário dela, ele disse que iria acompanhá-la para poder salvar seu avô. A garota então passou a ficar confiante de que agora teria chances para poder finalmente salvar seu velho, e no caminho eles acabaram encontrando com o motorista da família dela pelo visto. E sobre a apresentação do MC, ela disse que contaria mais detalhadamente sobre isso no caminho. Já dentro do carro, o motorista perguntou se ela tinha pego o revitalizador, mas ela não tinha ideia do que inventar nessa hora como desculpas para explicar o que aconteceu de verdade. No entanto, assim que ela falou que a poção tinha sido destruída, o motorista quase bateu o carro, causando um acidente ainda maior na estrada. Um tempo depois, eles finalmente chegaram até o local em que a garota morava, ou pelo menos em que o avô dela morava, e ela avistou 2 médicos comentando que seu avô realmente estava mal dessa vez. Preocupada com o que poderia ter acontecido com o velho, ela saiu correndo para ver ele o mais rápido possível, e enquanto ela fazia isso, o motorista se perguntava o que deveria fazer, até porque de acordo com ele, com o revitalizador destruído, eles não teriam chance alguma de salvar o velho, e também tinha medo de que a jovem dama também acabasse sofrendo por causa disso. Logo em seguida, ela chegou no quarto em que seu avô estava descansando, mas já com um pé na cova e outro no mundo. Uma das pessoas acabou comentando que tinha ouvido o que o irmão dela tinha dito, ou seja, o irmão dela era o motorista de antes, e ele já tinha passado a notícia de que o elixir tinha sido destruído. Nesse ponto, a única coisa que ela soube fazer foi pedir desculpas pelo erro que ela acabou cometendo. E mais uma escória então deu as caras, e ele comentava que tinha dito para não deixar a garota ir, que aparentemente se chama Xiao Tong, e perguntou agora que a poção não existia mais, o que mais poderia salvar a vida do velho. Eu não sei se o nome da garota de cabelos azuis é realmente o que eu disse, mas se o box de informação estiver correto e ele for o irmão dela, então o nome da garota é Yu Feng. Ela dizia para seu pai que tinha encontrado um especialista que poderia salvar seu avô, e seu pai, feliz da vida, perguntou quem era o cavaleiro que ela tinha encontrado, até que finalmente ela decidiu apresentar nosso protagonista para eles, e a escória de antes começou a dar risada dele, pensando que ele não seria capaz de curar o avô. O estrume de gado então disse que ela estava levando a vida do velho como uma piada, e perguntou se ela poderia ser responsável caso algo desse errado. Nesse momento, até o pai dela ficou contra o protagonista tomar alguma atitude para poder salvar seu pai, mas ele simplesmente ignorou tudo que eles diziam e foi ao resgate do velho, colocando assim a mão em seu corpo e começando a finalmente fazer seu trabalho para salvar o vovô. Assim que ele fez isso, ele já descobriu que haviam lesões escuras e bloqueios nos meridianos, resultando assim em uma operação não suave. O Strum então perguntou quem foi que permitiu que ele tocasse em seu avô, porém somente com seu poder ele foi capaz de arremessar um inseto contra a parede, imobilizando ele em seguida. Isso fez com que todos ao redor ficassem impressionados, até porque aquele Strum era o mais forte da família depois do velho, finalmente reconhecendo que o protagonista não era pouca coisa para lidar.
Com humildade dessa vez, o pai da família perguntou para nosso protagonista se seu pai realmente poderia ser curado, e um outro velho que já estava querendo deixar de ver o sol nascer, disse que isso era simplesmente ridículo, e de acordo com ele, se o filho do velho não escolhesse outro médico, o caso do senhor não seria devidamente acompanhado, lembrando em seguida que o senhor já tinha tido esses problemas antes, e mesmo que eles tivessem um revitalizador, ele já não tinha mais forças para durar por muito tempo. Claramente, isso fez com que ele ficasse na dúvida, se realmente poderia confiar no jovem MC para poder salvar a vida de seu pai. Como eles estavam chamando o protagonista de Mu Li, eu também vou chamá-lo assim, e ela acabou comentando que seu avô não poderia ser salvo, porém Mu Li respondeu que aquilo era apenas um ferimento, confortando assim a garota que já estava preocupada com o que aconteceria com seu avô. Porém, assim que ela disse para que ela batesse no seu avô, isso acabou fazendo com que eles ficassem sem entender nada, até porque se eles se arriscassem a dar um tapa no velho que já estava para ir dessa para uma pior, ele poderia provavelmente terminar de ir para o mundo dos espíritos de uma vez por todas. Ao ouvir isso, o pai da garota perguntou o que ele quis dizer com aquilo, e se ele tinha alguma coisa contra a família dele, mas como resposta, ele disse que aquele era o método mais simples e eficaz de conseguir resgatar o velho. Enquanto o protagonista tentava salvar o coroa, a escória diante se levantava novamente depois de ter sido nocauteado. Desta vez ele foi para cima do nosso MC sem dó nem piedade, mas com apenas um golpe, ele lançou a escória diante para longe, acabando com ele mais uma vez e por fim continuou seu tratamento com o velho. Nesse momento acabou acontecendo algo que eu não entendi muito bem na verdade, e rapidamente nosso MC já tinha finalizado o tratamento do coroa. A escória então dizia para Yu Feng que ela tinha deletado o velho da história, portanto era para ela entregar a posição de chefe da família para ele, pois o pecado dela não seria perdoado. No entanto, para surpresa de todos ali, o velho estava acordado. Depois disso, ele perguntou como seu pai estava por fim se sentindo, e ele responde que nunca se sentiu tão bem quanto agora, e até mesmo os machucados que ele tinha feito anteriormente tinham sido curados. Como agora não tinha mais nada para que Mu Li pudesse fazer por aquela família, ele disse que simplesmente iria se retirar. E por fim, o pai de Yu Feng disse que foi um prazer receber a ajuda do protagonista, e se tivesse algo que ele precisasse no futuro, a família deles definitivamente iria ajudá-lo. Após ouvir essa oferta irrecusável, ele perguntou para o pai dela se ele não tinha ervas que estavam bem ao longo dos anos, de preferência com mais de 100 anos. De acordo com o cara, ele disse que as ervas com mais de um século eram muito raras, e as que originalmente existiam foram usadas pelo senhor e seu filho enquanto estavam doentes. Porém, desde o momento que o protagonista ajudou sua família, eles fariam tudo o que estivessem ao seu alcance para poder encontrá-las. Como Mu Li tinha alguns assuntos para poder tratar, ele decidiu se retirar logo dali, porém o senhor ainda pedia para que ele esperasse, pedindo para que seu motorista levasse ele até onde ele quisesse ir, e deu para ver que até mesmo Yi Feng estava feliz com o tratamento que seu avô recebeu recentemente do protagonista. No caminho para seu destino, ele pensava que em sua última vida, ela tinha trabalhado por ele a vida inteira, e eventualmente tinha sido deletada da história por um traidor, se referindo possivelmente à sua mãe. E nessa vida, ele jurou que faria com que sua mãe morasse em uma grande casa luxuosa e vivesse uma vida feliz. Um tempo depois, ele acabou encontrando com sua irmã, que logo comenta que ele finalmente estava disposto a voltar para casa pelo visto. Enquanto ele fazia uma refeição com sua família reunida, sua mãe pedia para que ele comesse mais, pois ainda estava em crescimento, comentando em seguida que ele deveria deixar ela saber quando ele estivesse com pouco dinheiro consigo. No entanto, logo que ela disse isso, ele percebeu uma queimadura que estava no braço dela, e se lembrou do dia que ela acabou conseguindo aquela queimadura em sua infância, onde basicamente ele estava tentando cozinhar um pouco. Assim que a comida ficou pronta, ele tentou pegar a panela para poder levar até a mesa, e pelo visto sua mãe não estava muito bem de saúde, e por isso ele estava fazendo aquelas coisas. Mas logo que ela avistou seu filho com aquela panela com comida quente, percebeu que ele estava prestes a se desequilibrar, sofrendo assim um acidente ainda maior caso isso acontecesse. Isso foi motivo bastante para fazer com que ela fosse correndo em direção ao jovem para poder salvá-lo de se machucar gravemente, e a única coisa que ela se preocupava era com a segurança dele, e se ele tinha se machucado. No entanto, apesar de ele não ter se machucado, infelizmente o mesmo não aconteceu com sua mãe, que acabou tendo uma parte de seu braço queimado nesse processo. Voltando ao presente, ele pedia desculpas em seus pensamentos por sempre machucar ela, e por ter sido apenas uma escória em sua vida passada, além de se desculpar por ter falhado em proteger ela das mãos de uma pessoa chamada Zhu Shu-Hen. Enquanto sua mãe o ajudava a lavar as louças, ele pediu desculpas em voz alta dessa vez, mas ela apenas ignorou o que ele disse, já que para ela ele não precisava pedir desculpas pelo visto. Depois do pedido de desculpas, ele disse que tinha ganhado algum dinheiro lá fora, e portanto iria pagar as dívidas que ele devia naqueles anos e comprar uma casa. Mas a mãe dele responde que não era tão fácil assim ganhar dinheiro, porém ele também não deveria gastar tudo indiscriminadamente. Gentilmente ele responde à senhora dizendo que apenas queria que ela vivesse uma vida melhor, e ela pensou que finalmente ele tinha se tornado sensível. Em seguida, ele estava em uma central de vendas, pensando que o ambiente ali poderia ser bom e barato bastante para que sua mãe conseguisse viver. Temos então um corte para o estacionamento do local, onde uma Ferrari acabou chegando e estacionando por lá, e vemos uma garota saindo desse carro dizendo para seu acompanhante que aquela propriedade era boa o bastante para que eles pudessem comprar. E vemos então o gado do qual estava bancando a garota interesseira de antes, dizendo que se ela
quisesse, eles comprariam aquela residência. Enquanto isso, vemos nosso protagonista sendo apresentado ao local em que ele mostrou interesse em morar, e nesse momento, a garota interesseira acabou chegando em seguida com seu companheiro também. Mas como nosso protagonista estava cansado da vendedora apresentar várias coisas para ele especificou o tipo de lugar que ele gostaria de morar, e o dinheiro não era problema para ele, até que em certo momento, a garota acabou percebendo que ele era um rosto um tanto quanto familiar. Não somente ela parecia conhecer ele, como ele também aparentou conhecer aquela garota. Vemos então que a garota de antes se chamava Zoe Mei, de 21 anos, e ela era ex-colega de classe do nosso protagonista. Além disso, ela revela que quando eles estavam na escola, ele vivia perseguindo ela, a chamando de linda irmã, e perguntou também se ele gostaria de comprar ali, já zombando do nosso protagonista, dizendo que estava com medo de que ele sequer conseguisse pagar o adiantamento da residência em si, já que a família dele era muito pobre. Só depois do que ela disse, foi que o nosso MC se lembrou de quem ela era, e foi justamente essa garota que instigou ele a tirar dinheiro de casa para comprar lanches e assistir filmes. Aparentemente, essa garota pensava que o jovem Mu Li fazia literalmente tudo o que ela quisesse, e nessa época ele realmente fazia isso. Porém, na verdade, ela via ele somente como um bom cachorro que perseguia e obedecia às ordens de seu dono, e nos pensamentos de Mu Li, ele queria saber se ela tinha feito cirurgia plástica para ter ficado desse jeito, até que a Cascavel menciona que gostaria da mesma suíte que nosso protagonista, mas antes que ela pudesse pegar justamente a residência que ele estava interessado, ele sacou um cartão para a atendente e disse que iria comprar aquela suíte. Sendo assim, era para ela passar tudo de uma única vez naquele cartão. Logo, a atendente gentilmente pediu desculpas para a garota de antes, já que só restava uma única suíte e o nosso protagonista tinha visto ela primeiro. Eles poderiam olhar para o resto dos conjuntos, que também eram muito bons e não eram muito pior do que o primeiro. Rapidamente, a víbora começou a mostrar suas presas e disse para que a atendente não acreditasse no que aquele jovem dizia, já que ela era ex-colega de classe dele e sabia muito bem que ele não tinha tanto dinheiro assim, afirmando em seguida que ela e o gado que estava com ela eram diferentes e eles poderiam pagar metade do valor logo no começo. Assim que a moça passou o cartão do protagonista, infelizmente ele acabou sendo rejeitado. Logo após isso, ela perguntou para ele se a senha dele estava realmente correta, já com uma cara de preocupada se ele realmente tinha dinheiro para poder comprar uma suíte ali. Quando a Cascavel viu aquilo, ela reforçou que ele estava apenas fingindo ser durão, e certamente ele não tinha dinheiro algum consigo. Mu Li pensou que talvez isso tivesse acontecido justamente por causa do limite que se pode passar no cartão, e ele então disse que iria transferir o valor para a atendente via celular, e pouco tempo depois, ele fez a transferência no valor de 5 milhões, e logo depois disso, ele foi parabenizado por se tornar o novo proprietário. Assim que a Sukuri viu aquela cena, se perguntou quando foi que aquele garoto pobre de antigamente tinha se tornado tão rico assim. Depois disso, ela decidiu apelar para o gado que estava com ela, dizendo que não ligava muito, porém no sentido de que ela não queria saber de nada, e sem sombra de dúvidas, ela ainda gostaria daquela suíte que o protagonista tinha comprado. O estrume de inseto então, todo empolgado com a recompensa que ele poderia ganhar, disse com todas as palavras que ele iria comprar para ela. Ele decidiu chamar um atendente que estava atendendo outra garota, e não demorou para que ele fosse atendê-lo, perguntando também o porquê de ele ter ido comprar uma casa sem que ele soubesse de algo. Rapidamente o gado disse que não havia necessidade disso, já que era somente para comprar uma residência em si, e agora ele queria comprar uma casa com vista para o rio, e os funcionários dele diziam que não tinha como, por isso ele decidiu chamar por ele. O gerente em si se chama Wen Chuck, de 35 anos, e ele perguntava como que não poderia haver nada para atender os caprichos do gado. Logo, ele decidiu ir falar justamente com o nosso protagonista, que agora era o novo proprietário daquela suíte que as escórias gostariam. A proposta do gerente era para que Mu Li desistisse daquela suíte, e eles dariam a ele um desconto de 20% em qualquer outra suíte que ele gostasse. Mas aparentemente o nosso protagonista recusou gentilmente a oferta do gerente, fazendo com que ele pedisse para que ele não fosse tão cabeça dura assim. Além disso, se ele pensasse com clareza, aquele era o imóvel deles no Yu's Real Stand, e perguntou se ele não sabia sobre a família Yu do estado do norte. Naquela sala, eles poderiam optar por não vender um conjunto ao nosso protagonista, se esse fosse o desejo deles. E vemos que justamente o Sr. Yu estava falando com algumas funcionárias ali, e ele estava fazendo o seu trabalho normalmente, já que não imaginava que um vexame estava acontecendo bem em sua empresa, até que ele percebeu uma pessoa conhecida ali na frente, e pelo que eu entendi até então, o Sr. Yu conhecia o jovem protagonista Mu Li de algum lugar, mas como já faz um tempo que eu não leio essa história, então eu não me lembro muito bem de onde. O gerente continuou a insistir para que ele olhasse o resto das casas e desistisse daquela suíte, mas antes que as coisas pudessem piorar ainda mais, logo o jovem Yu cumprimentou o nosso protagonista, dizendo que não esperava encontrá-lo ali. A escória de antes se perguntava como e por que o jovem Yu era tão respeitoso com ele, e aparentemente era somente o jovem Yu que conhecia o MC, dizendo que da última
última vez, ele e Xiao Tong saíram do metrô e eles acabaram se vendo, e como era ele quem estava dirigindo, talvez o MC não se lembrasse muito bem dele, e sendo bem sincero, eu também ainda não me lembro, mas pelo visto, o jovem Mu Li tinha uma memória melhor do que a minha, e disse que agora se lembrava dele, perguntando em seguida se ele poderia ajudá-lo com algo, já que originalmente ele gostaria de comprar uma casa com vista para o rio, porém ele encontrou alguns problemas. Assim que ele terminou de dizer essas palavras, o gerente percebeu que tinha pessoas tentando humilhá-lo de alguma maneira pelo visto. Logo, ele deu um grito perguntando o que estava acontecendo ali, e quem se atrevia a desrespeitar um grande benfeitor da família dele. E logo o funcionário dele mencionou o nome do gado de antes para seu chefe. Assim que o gado ouviu quão importante Mu Li era, ele menciona que tinha olhos, mas falhou em reconhecer Tai Shan. Eu também não sei o que significa isso, mas sinceramente ele pediu desculpas e o perdão dele. Porém, o jovem Yu disse que depois daquele dia, ele não poderia entrar no industrial deles no futuro, e ele com certeza sofreria as consequências. Enquanto ele ouvia calado aquelas palavras, a Medusa de antes pensava o que estava acontecendo, já que Mu Li aparentava não ser mais aquele garoto pobre da família Mu, e ela ainda se lembrava dos dias que apenas acenando com a mão, ele ia para ela abanando o rabinho como se fosse realmente um cachorro. Porém, quem acabou levando a pior nessa foi ela, que por sinal recebeu um belo tapa em sua face para acordar para a vida, já que se não fosse por ela, nada disso estaria acontecendo. Sinceramente, eu acho isso muito pouco ainda para o que ela merece. Logo depois do tapa, o gado, que pelo visto deixou de ser gado, disse que isso tudo era culpa dela, e ele estava completamente desesperado por ter ofendido a família Yu, afirmando que a vida dele acabou naquele mesmo instante. O jovem Yu pedia desculpas ao nosso protagonista, pois não imaginava que a pessoa que era sempre um benfeitor poderia agir de tal maneira rude, e logo Mu Li disse para que ele esquecesse isso, pois não iria persegui-lo. Um dia depois, vemos ele justamente com sua mãe e irmã, e a mãe dele dizia que aquela suíte deveria ter custado muito dinheiro, porém ele afirmava que agora ele com certeza poderia pagar por aquilo. Pouco tempo depois de eles entrarem na suíte, apareceu uma pessoa para poder visitá-los, e esse jovem revelou ser vizinho que morava bem em frente daquele apartamento. Seu nome é Chen Long, e ele esperava que eles pudessem se dar bem. No entanto, digamos que ele foi justamente cumprimentar a irmã do nosso MC, e usou a clássica desculpa de que eles já tinham se visto em algum lugar antes, já que o rosto dela parecia ser bem familiar. Quando Mu Li percebeu o que o jovem estava fazendo, ele rapidamente decidiu puxar ele para ter uma conversa em particular, e o protagonista deu apenas um único aviso para ele, onde basicamente, se ele se aproximasse de sua irmã novamente, ele bateria nele até ele virar do avesso, sem motivo algum para isso. Quando Mu Li perguntou se por acaso ele estava interessado na irmã dele, o jovem respondeu dizendo para que ele não entendesse errado a situação, até porque eles tinham acabado de se mudar e com certeza não sabiam da situação ali. Curioso para saber qual era essa situação que ele tinha dito, Mu Li pediu para que ele contasse mais detalhes sobre isso, e foi aí que o jovem revelou que naquela suíte existia um fantasma. Além disso, ele revelou que quando ele se mudou no primeiro dia, ele sentiu que havia algo errado ali, e sempre sentiu que as costas dele estavam frias como gelo, como se houvesse um vento nublado, e naquela noite, houve um relâmpago vindo de fora, até porque não dava para ser por dentro, e depois tinha começado a chover repentinamente, e quando ele estava deitado, de repente uma pessoa misteriosa acabou abraçando ele. Esse é o tal do abraço da morte, e o cara, completamente desesperado, gritou, chutou a garota para fora da cama e pegou uma lâmpada na cabeceira para poder apagar ela. Porém, depois disso, ele não se lembrava de mais nada do que aconteceu. Mu Li já olhou para ele com um olhar de desconfiado, perguntando se ele realmente não se lembrava do que aconteceu. E o jovem respondeu que no dia seguinte, ele tinha sido espancado por uma mulher com um monte de pessoas, e ele foi forçado a pagar o dobro do custo da estadia da suíte. Como ele estava somente bêbado e não se lembrava das coisas, Mu Li acabou dando um cascudo nele por causa disso. Mas o jovem disse que ainda não tinha terminado a história, e na noite em que ele foi espancado, ele estava dormindo e de repente foi acordado pelo som de uma batida repentina na janela. Quando ele levantou e olhou para a janela em si, uma mulher de cabelos compridos, de vestido branco do lado de fora da janela, estava gritando algo, e o que ela gritava era justamente para que ele deixasse que ela entrasse. Ele revela que a partir desse momento, coisas estranhas sempre aconteciam, como por exemplo, a luz se apagava de repente, a torneira se abria de repente, e sempre havia uma mulher soprando ar fresco nos ouvidos dele enquanto ele dormia. Mas ele sempre se perguntava por que havia um cheiro de alho no local, jurando que venderia aquela suíte se isso continuasse. Enquanto observava sua irmã, Mu Li comenta que esse assunto precisava ser resolvido, do contrário, isso poderia acabar afetando a mãe e a sua irmã. Depois de ouvir a história, o MC disse para o jovem que se ele quisesse ficar em um hotel naquele dia, ele poderia ir, mas que deixasse as chaves da suíte dele com ele, prometendo também que a suíte dele ficaria em paz quando ele voltasse no dia seguinte. E o jovem ficou feliz da vida após ouvir isso, afirmando que finalmente tinha encontrado um salvador para os seus problemas. Depois de um tempo, naquele mesmo dia, vemos o jovem Mu Li descansando um pouco, na espera do tal fantasma aparecer, até que ele decidiu usar suas habilidades para saber se ele pelo menos
menos estava se aproximando. Foi nesse momento que ele percebeu que o fantasma não estava muito longe dali, e pouco tempo depois, vemos que a história do cara de antes realmente era verdadeira, e vemos a garota que ele tinha mencionado anteriormente também, atrás do nosso protagonista. Assim que ele avistou ela, perguntou o que foi que ela estava fazendo ali no meio da noite, e ela responde dizendo que as pernas dela se foram, perguntando se poderia ficar com as dele, na tentativa de assustá-lo. Ele calmamente respondeu perguntando por que de ele ter que dar as dele para ela, perguntando também se por algum acaso ela tinha sapatos. Essa pergunta deixou tanto ela quanto eu completamente confuso, sem entender o porquê de uma pergunta como essa, e logo ele disse que se não houvesse mais nada para ela fazer, ele simplesmente iria dormir. Melhor maneira do que lidar com um fantasma do que essa, não tem. Completamente alterada, a fantasma disse que se ele não desse a ela por bem, ela simplesmente iria levá-las à força, e partiu para cima do nosso protagonista, na tentativa de assustá-lo, para que assim ele deixasse aquele local. Porém, para surpresa dela, ela acabou recebendo um cascudo em sua cabeça, e ele disse que por mais que ela fosse o fantasma, ela ainda poderia ser derrotada. Ela então tentou atacá-lo, mais precisamente com uma mordida, porém ele acabou segurando nos braços daquela jovem fantasma e tocou com as pontas dos dedos em sua testa, na tentativa de exorcizá-la ou alguma coisa assim, e pelo visto, isso acabou funcionando bem, já que a fantasma agora tinha se tornado uma bela garota, e essa era a aparência real dela. Logo depois disso, a garota ficou um tempo em silêncio na frente do nosso protagonista, e após um tempo, ela perguntou o porquê de ele não ter medo dela. Como resposta, ele perguntou o que tinha nela para que ele tivesse medo, já que ela não tinha coração ruim, e não tinha motivos para ele ter medo dela. Após dizer isso, ele perguntou qual era o nome dela e qual era a sua história. Nesse ponto, a garota começou a se fazer de difícil, dizendo que basicamente ela não tinha motivos algum para contar para ele. Quando ele a ameaçou com os dedos sagrados novamente, ela rapidamente disse que iria contar tudo o que ele quisesse saber. O nome dessa fantasma é Zhang Xiaozi, e há 2 anos ela era calouro na Universidade de Beizhou. Naquela época, nenhuma casa havia sido destruída ali, era apenas um local desolado. Porém, naquele momento, ela passou por ali para poder fazer uma rota curta, e acidentalmente ela caiu em um grande poço no local da construção, quebrou suas pernas e faleceu. E não havia ninguém ali naquela noite interminável até que ela viesse a óbito. Ele então perguntou para a jovem o que ela estava pensando antes de morrer, ou se tinha mais alguma coisa que ela gostaria de fazer, e ela revela que quando era criança, a mãe e o pai dela estavam sempre brigando, e depois que eles se divorciaram, a mãe dela levou a sua irmã e ela ficou com seu pai. O pai dela era viciado em álcool e em jogos de azar, e ele geralmente sempre batia nela e a repreendia, sem motivo algum aparente. Naquela época, a irmã dela muitas vezes se esgueirava para poder vê-la, para poder comprar uma comida saborosa para ela. Porém, um tempo depois, quando ela já estava no ensino médio, o pai dela tinha ficado tão bêbado que caiu no rio, e a mãe dela não foi capaz de apoiá-la. Sendo assim, a irmã dela teve que abandonar a escola para poder começar a trabalhar, para que assim ela pudesse continuar estudando, afirmando em seguida que ela era a melhor irmã do mundo e seu coração estava extremamente ansioso antes da morte. A única coisa que ela dizia era que ela ainda não queria morrer, até porque a irmã tinha trabalhado tanto para facilitar a admissão dela na Universidade de Beizhou, e por isso ela não deixou de viver uma vida boa. Sendo assim, ela não poderia morrer naquele momento. Além disso, quando ela virou um fantasma, ela tentou voar para o lado da irmã dela e olhá-la, porém quando ela voava para muito longe, ela sentia sua alma entrar em um verdadeiro colapso, e infelizmente ela só poderia ficar ali, e não podia ir a lugar nenhum mais. Confesso que essa história dela acabou me trazendo um sentimento de tristeza enquanto eu lia tudo isso. Para finalizar, a única coisa que ela gostaria era de apenas um olhar, pois gostaria muito de ver sua irmã novamente. Logo ele disse para que ela não se preocupasse, pois tinha uma maneira de tirar ela dali. Completamente empolgada, ela perguntou se o que ele disse poderia realmente ser possível. Nesse momento, ele disse algo sobre um método de cultivo celestial, chamado Z-Way Star. Basicamente, o imortal caído pode continuar a cultivar reparando o seu próprio corpo, abrigando-se ou aproveitando o seu próprio corpo, remodelando a carne para si mesmo. E ao mesmo tempo, havia outra maneira também, abandonando a carne e apenas cultivando a alma. E os cultivadores chamavam essa técnica de método de cultivo fantasma. E ele não somente poderia tirá-la dali, como também poderia trazê-la de volta à vida, o que sinceramente não dá para duvidar, até porque ele mesmo é um exemplo grande de que isso pode ser possível. Com um olhar completamente esperançoso, ela respondeu gentilmente ele, dizendo que contanto que ele a salvasse, ela faria de tudo por ele no futuro. Ele respondeu que o estado atual da alma dela não era muito estável, e com o passar do tempo, a consciência dela iria desaparecer, até que chegaria o dia em que ela também desapareceria. Ele então estava decidido a dar um método de cultivo para ela, e disse que depois de se cultivar, ela poderia fortalecer sua alma e ter habilidades, dizendo também que quando sua alma é forte o suficiente, ela poderia criar um corpo para si mesma, e quando a alma estava no controle, era equivalente ao renascimento. Isso acabou deixando a jovem fantasma um tanto quanto confusa, mas ao mesmo tempo
tempo impressionada com algo tão misterioso assim. Ele então disse que podia prometer ajudá-la, porém tinha uma condição de que ela deveria obedecer a ordem dele no futuro. E nos pensamentos dele, vemos que ele estava querendo proteger a mãe dele no futuro, e pelo menos disso ele podia ter certeza. Logo ela perguntou então se ele gostaria que ela o chamasse de mestre e fosse escrava dele. Gentilmente ele respondeu dizendo que ela poderia chamá-lo de Mu Li. Depois disso, ela o agradeceu e disse que quando estivesse em sua forma humana novamente, sem sombra de dúvidas ela iria dar uma recompensa para ele. Imediatamente após ouvir isso, ele pediu para que ela se levantasse e, já confusa com o que ele estava pretendendo fazer, perguntou o que tinha de errado, mas ele disse para que ela olhasse para baixo, e quando ela fez isso, ele perguntou o que foi que ela via. Respondendo ele, ela disse que não via nada, pelo menos nada além dos próprios pés. Foi só nesse momento que ela se tocou que ele estava zombando de outra coisa que estava faltando nela, e eu imagino que pouquíssimas pessoas aqui tenham entendido essa parte. Já completamente alterada, ela perguntou se ele por acaso estava zombando dos pontos negativos dela, e ele respondeu dizendo que como ela ainda era uma tábua plana, não tinha por que eles continuarem falando sobre isso. Agora com certeza vocês devem ter pego a referência da provocação dele. Completamente revoltada, ela gritou, ofendendo o nosso protagonista, e esse grito pelo visto foi tão forte que até mesmo um prédio que tinha ali chegou perto de cair. Logo depois, na manhã seguinte, vemos que o dono da suíte estava no local do lado de fora, e ele rapidamente perguntou para Mu Li se ele tinha visto o fantasma que ele tinha dito anteriormente, e ele responde dizendo que a fantasma nunca mais iria aparecer ali na frente dele, e quando ele olhou mais de perto, realmente percebeu que algo estava diferente, até porque não sentia mais aquela aura fria de antes. Feliz da vida, o jovem disse que o MC era realmente incrível, e ele simplesmente responde que tinha sido jogado pela garota por uma noite, e não tinha dormido muito bem. Talvez ele quisesse dizer que tinha sido julgado pela garota, mas enfim, voltamos um pouco então na cena anterior, onde ele estava ensinando a técnica de cultivo para ela, e quando aparentemente tudo estava concluído, ele perguntou para ela como tinha sido sua experiência com aquele momento, e aparentemente tudo correu muito bem de acordo com ela. Ele então disse para que eles fossem logo embora, já que tinha prometido para o cara que morava ali que ele tiraria ela dali. Ela perguntou para ele se ele poderia levá-la para ver sua irmã primeiro, e ele respondeu dizendo que não podia, pelo menos não por enquanto, já que ela ainda não podia ir muito longe, e pediu para que ela anotasse o que ela gostaria de dizer em um papel que ele levaria para a irmã dela. Nesse momento, vemos nosso protagonista falando no telefone com alguma pessoa, e aparentemente parecia ser muito com o jovem Yu. Pelo visto, ele gostaria de saber informações sobre a irmã da garota, e queria saber também onde era que ela trabalhava, e ele já estava na frente do estabelecimento que ele estava. Ele dizia a si mesmo que quando estava no colégio, ele ouviu dizer que Xiamin Xuan era a melhor casa de chá da cidade de Beizhou, e até mesmo uma xícara de chá poderia ser vendida por dezenas de milhares de yuans, e na vida anterior, ele tinha desejado aquele tipo de lugar. Imediatamente após isso, ele decidiu entrar naquela casa de chá, e não demorou para que ele fosse atendido por alguém, perguntando se ele gostaria de preparar o chá dele sozinho, ou se gostaria que alguém fizesse isso para ele. Ele pergunta para a atendente se tinha uma garota chamada Zhang Xiaoqing trabalhando ali, e ela respondeu dizendo que ela era a melhor sommelier de chá naquela casa, mas ele disse que estava ali para outra coisa, e precisava entregar algo para ela. Logo que a atendente disse que tinha alguém procurando por ela, vemos a bela irmã da fantasma de antes, perguntando quem era que estava procurando por ela, e por sinal, essa garota tem 23 anos, e o nome dela já sabemos. Quando ela perguntou quem era ele respondeu dizendo que alguém pediu para entregar aquela carta para ela, e assim que ela abriu a carta em si, perguntou de onde foi que ele tirou aquilo. Enquanto ela lia a carta, ele disse que no passado, uma garota em uma ambulância pediu para que ele entregasse a ela, mas ele tinha esquecido e só se lembrou recentemente, então tinha ido entregar para ela, e na carta em si, dizia as seguintes palavras: Irmã, me desculpe, se houver vida após a morte, eu ainda quero ser sua irmã, e no final, a assinatura da jovem fantasma. É nessa hora que o suor Sigma desce no canto dos olhos, mas a gente tem que seguir em frente. Completamente arrasada, ela reconheceu que aquela caligrafia era justamente de sua irmã mais nova, e ela implorava pelo perdão de sua irmã por não ter conseguido estavam ali, pedindo em seguida para que ela se apressasse e fizesse um chá para eles. Em seguida, ela pediu desculpas para seu gerente, pois estava um pouco desconfortável naquele dia, e pediu para que outra pessoa fosse preparar o chá. Ele então perguntou o que foi que aconteceu, e mesmo que o corpo dela estivesse desconfortável, ele pediu para que ela aguentasse um pouco, e pediu para que ela subisse para cuidar dos dois adultos, e depois disso, ele deixaria ela ir para casa para descansar imediatamente. Porém, o canto dos olhos da garota já estavam até vermelhos de tanto chorar, e pediu desculpas para o gerente novamente.
novamente, pois não tinha condições de fazer o chá no estado atual em que ela se encontrava. Nesse momento, eu não sei se ele brigou com ela ou se ele somente ficou surpreso por causa do que ela disse, mas ele perguntou se ela realmente não queria fazer isso, e o protagonista disse para que o gerente deixasse ela descansar, pois ele mesmo faria o chá para eles. Além disso, ele dizia para si mesmo que faria isso como um favor para Xiao Bai, que era fantasma. O gerente então duvidou das capacidades do nosso protagonista, perguntando se ele realmente seria capaz de fazer um chá, já que pelo visto não era tão simples assim de se fazer um. Como resposta, ele disse para que o gerente confiasse em suas habilidades, pois ele aprendeu a fazer chá exatamente com Xiao Qin, e antes que ela pudesse dizer alguma coisa, ele segurou nos braços dela, deixando a garota um tanto quanto tímida com a atitude dele. Ele então complementou dizendo que ela não estava em condições para preparar o chá, e ainda assim ele queria forçá-la, o que poderia acabar fazendo com que ela criasse problemas com aqueles adultos. Depois de dizer essas palavras, o gerente então decidiu acreditar no que ele tinha dito anteriormente, mas ele esperava que nada de ruim acontecesse. Assim que ele chegou no local em que os dois adultos estavam, vemos que aparentemente tinha algum tipo de rivalidade entre eles. Um deles era artista marcial de força interna, e o outro era artista de marcial de força externa. E enquanto eles se encaravam, o protagonista simplesmente se sentou para poder preparar o chá deles, e não demorou para que ele começasse o preparamento em si. E durante a preparação, eles discutiam sobre artes marciais internas serem melhor do que as artes marciais externas e coisas assim, até que um dos velhos perguntou se por algum acaso o outro era surdo dos olhos, perguntando quem tinha dito a ele que a força interna das artes marciais dependia unicamente dessa força interna em si. E esse mesmo velho que estava de pé começou a sentir um cheirinho tanto quanto diferente, algo único e de alta classe. E quando ele olhou para Mu Li, que estava preparando o chá para eles, foi que ele percebeu que aquele garoto em sua frente com certeza tinha habilidades únicas, pelo menos no preparamento dos chás, é claro. Se você gosta dessa história, não esquece de deixar o seu like para apoiar o meu trabalho. É sempre uma honra e privilégio para mim ter sua presença comigo até aqui. Desejo tudo de melhor sempre para você e sua família, e até a próxima.